Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Alegria de tê-los hoje aqui na oração da manhã. Alegria porque, como sempre falamos, que logo pela manhã você já ter uma palavra de Deus, isso conforta, traz paz e traz alegria. E tudo isso está acontecendo, gente, porque nesse domingo agora, nós vamos ter aqui em nossa casa, aqui na sede, um retiro de cura e libertação, do qual Deus chama você para estar presente conosco. E essa luta espiritual, essa visão espiritual que Josué teve, é essa visão que nós queremos ter para enfrentar as nossas dificuldades, os nossos problemas, as adversidades que vão surgindo durante a longa história da nossa vida e no dia a dia. Josué viveu isso e nós também não somos diferentes, mas somos guiados pela força do Espírito Santo. Então você está convidado, repito, a vir participar conosco. Tem lá no nosso site, você pode entrar para fazer a tua inscrição, faça a tua inscrição, é importante fazer para que possamos ter essa questão de número de pessoas que vão estar conosco, almoço, tem café da manhã. Então não deixe de vir, porque é um alimento espiritual, não tenho dúvida disso. Todos nós precisamos de cura interior e de libertação. Quando nós nos propusemos fazer um carós de cura e libertação, é porque iremos integrar, somar, tanto a cura interior como a parte da libertação espiritual. Porque muitas das vezes a libertação não vem porque não aconteceu ainda aquilo que chamamos que é a cura interior. As coisas guardadas que temos e que fica guardadinho lá no fundo do coração, e que insistimos em não deixar Deus abrir e retirar os entulhos que nós vamos colocando ou aceitando os entulhos que o inimigo vai colocando ao nosso redor. Então vamos partilhar isso no nosso retiro de cura e libertação. Teremos a Santa Missa, teremos a adoração, teremos testemunhos, enfim. A pregação da Palavra de Deus é um retiro que, para o tempo atual que vivemos, ele é necessário para todos. Então, não deixe de estar conosco. Amém? Domingo agora, hein? Aguardamos vocês aqui no nosso retiro de cura e libertação. Amém? Então, vamos dar início aqui, vamos invocar a Santíssima Trindade para a nossa partilha da Palavra, vamos clamar a Deus para que tenhamos aqui nesse momento ouvidos de discípulos para ouvir a sua palavra, pedir à Virgem Maria que interceda por nós, e o Espírito Santo, o Paráclito, nosso defensor, que vai nos conduzindo no dia de hoje e sempre sobre a sua luz, para que as trevas sejam dissipadas. Amém? Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. A nossa Mãe Maria, pedimos a sua intercessão, Nossa Senhora de Fátima, que venha agora com os seus anjos nos proteger você, esteja onde você estiver agora, na tua casa, no trânsito, lá no teu trabalho, nos seus afazeres, que a Virgem Maria interceda como mãe que cuida, que ela como mãe que cuida dos seus filhos, venha cuidar de nós hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bom, vamos pegar a palavra de Deus, estamos meditando o livro de Josué e hoje vamos ler Josué capítulo 6, de 1 até o versículo 5 e depois pulamos para o versículo 20. Josué capítulo 6, de 1 a 5. Pega a tua palavra aí. Eu sempre falo que o católico ele tem que voltar às suas origens, né? De ler a palavra, de marcar a palavra de Deus e não somente ter a Bíblia na estante, da tua casa, em cima ali do móvel, mas você tem que ter a Bíblia na mão. Aliás, meditar a Bíblia diariamente, ela nos fortalece e estreita os nossos laços com o nosso Deus. A palavra de Deus ela é fundamentada no amor, no perdão, na misericórdia. Tanto no Antigo como no Testamento, que você lê aqui, as conquistas que Deus, as promessas que Deus vai cumprindo ao seu povo eleito, isso é para cada um de nós. O tempo passa, mas a palavra de Deus permanece. Entendeu? Então vamos lá. Josué capítulo 6, versículo 1. Diz assim: Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela e nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia, darei 7 voltas à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvir a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então, o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar de frente. Versículo 20 agora. Acompanha comigo aí. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E, diz aqui a palavra de Deus, logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou, a multidão subiu à cidade sem nada diante de si. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja a palavra de Deus, esse sinal de respeito. Meu irmão, minha irmã, o livro do profeta Josué é um livro que nos remete a um encontro de intimidade com Deus profundamente. Não que a palavra de Deus toda ela é assim, né? Mas me refiro a esse livro tão especial, porque Josué, ele viveu na escravidão do Egito, ele sentiu na pele o que era o jugo do faraó, ele viu o povo sendo oprimido, ele viu o povo sofrendo, mas ele viu que o povo clamou a Deus a uma libertação. O povo havia clamado a Deus uma libertação. E o povo aguardou, esperando. E Moisés foi aquele que foi o pastor que Deus escolheu para retirar esse povo da escravidão. E Josué estava no meio daquela multidão. Só que tem que aquele povo, devido a um coração duro, eles não tomaram posse daquilo que era a promessa de Deus, que era Canaã. Mas Josué entrou junto com Caleb, e Josué foi o escolhido para ser o sucessor de Moisés. Poderia ter sido Caleb? Poderia. Porque Caleb e Josué foram uns dos espias que foram ver a terra prometida, junto com mais 10, quando Deus dá ordem a Moisés para que fosse ver como era Canaã. E foram os únicos 2 que defenderam. Defenderam o quê? O projeto de Deus, defenderam os sonhos de Deus. E Deus escolheu Josué, e não Caleb. Mas Josué foi o escolhido por Deus. E como você é escolhido, como eu sou escolhido. Como você é escolhida pelo Senhor. E aqui estamos vendo que Josué diz aqui que ele defrontou
com Jericó. A fama da cidade de Jericó já era conhecida por todos, uma cidade que muitos reis tentaram invadir e conquistar e não conseguiam. Era uma cidade que estava num ponto estratégico ali de uma importância muito grande, de ida e vinda de pessoas. E havia essa promessa do Senhor de dar essa terra de Canaã. Mas lá estava uma cidade que muitos tentaram conquistar, repito, e não conseguiram. Homens fortíssimos, bem armados, e não conseguiram. Homens treinados para a guerra, para as suas batalhas, e não conseguiram. E agora Josué tem em suas mãos homens, um exército que não estava habituado às suas batalhas, até porque eram, como eu falei, dentro de uma tradição que vieram de uma escravidão e rodaram 40 anos no deserto, não entrando, e essa nova geração agora está indo em direção a Canaã. Entraram em Canaã, se depararam com essa situação. E Josué então ouve a voz de Deus. Deus fala com ele, mas fala como? Deus fala com cada um de nós, como falou com Josué, ele fala aqui no coração. Você escuta a voz de Deus. E Deus falou assim para ele assim, né? Muito importante, versículo 2. Vê e entreguei de Jericó seu rei e seus valentes guerreiros. E é importante dizer que no versículo 1 do capítulo 6, fala que Jericó era uma cidade morada. Uma cidade que estava fechada, que ninguém saía e ninguém podia entrar nela. Então você vê que 3 aspectos que levam você a 2 situações. Ou você acredita nas promessas de Deus, ou você desanima e desiste sem tentar. Porque os teus olhos estão vendo uma cidade que, como eu falei, vários reis tentaram e não conseguiram entrar. Teus olhos estão se deparando com um cenário altamente desfavorável. Os teus olhos estão se deparando com uma situação que coloca em risco todos aqueles que Deus confiou a você. No caso aqui de Josué, né? Imaginemos aqui Josué, nós estamos aqui no lugar de Josué. É bom sempre nós entrar no contexto da situação. Então, imagina, se coloca no lugar dele. Está lá uma cidade intransponível, homens bem armados, prontos com as suas flechas para atirar a quem se aproximasse. E você tem que tomar uma decisão. E Deus fala no teu coração, vai, vê, eu te entreguei de Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. E seus valentes guerreiros. Josué provavelmente ele ouviu muitas coisas contrárias, alguns comentários contrários à ação que ele iria tomar. Muitos devem ter chegado para ele e devem ter colocado a situação dessa maneira aqui. Olha para Jericó, vê se nós temos condições de vencer esses guerreiros, fortíssimos guerreiros, que já estão armados até os dentes, homens prontos para a guerra, e nós não temos condições. Provavelmente, naquelas milhares de pessoas que estavam com Josué, ele deve ter passado por situações de desertos profundos. Desertos profundos, não desertos profundos. E ele meditava naquilo que Deus havia colocado no coração dele. Mas provavelmente, repito, situações de alguém chegar e falar do risco que tinham, que risco iriam correr, mediante uma ação como essa, tentar invadir Jericó. A vida da gente é assim. Nós somos chamados também a correr riscos. E quando nós corremos riscos, e esses riscos são como ordens dadas pelo Senhor, você não pode recuar. Havia um risco? Havia. Mas havia, acima de tudo, uma promessa de Deus. Uma promessa que ele lembrou a Josué no capítulo 1.
quando ele fala para Josué, meu servo Moisés morreu, vamos agora, passa o Jordão e tu e todo o povo e entra na terra que eu prometi dar aos seus pais. Então havia uma promessa que Deus havia feito. Josué sabia dessa promessa. Deus apenas lembrou a Josué da missão que ele tinha de levar esse povo para que fosse cumprido aquilo que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. As promessas de Deus, ela não tem um tempo determinado por nós, mas é o tempo determinado pelo Senhor. E é Ele que determina as ações que iremos tomar para que venhamos a conquistar aquilo que são os nossos sonhos e projetos. E é por isso que tudo que você vier a fazer deve colocar nas mãos do Senhor. Porque é Ele que vai te conduzir, Ele que vai te mostrar quais são as armas e o que tem que ser feito para vencer as muralhas que diariamente você se depara com elas, seja na tua vida familiar, profissional, nos teus relacionamentos. As muralhas vão surgir e você tem que ser guiado pelo Espírito Santo para que as armas não sejam armas erradas, não sejam trilhas, atalhos errados, mas há um caminho a seguir e há uma determinação a cumprir, conforme o Senhor falou para Josué. Ele deu a ordem para ele o seguinte: ele dá e volta em torno da cidade uma vez por dia. E no último dia, ao sétimo dia, são 7 dias, no sétimo você vai dar 7 voltas em torno de Jericó. As trombetas vão tocar, à frente que é a Arca da Aliança, e na hora que as trombetas, os sacerdotes tocarem as trombetas, todos deverão levantar um grande clamor. Mas durante todo o período de um dia, a cada dia uma volta, o povo tem que se calar. O povo não tem que expressar medo, o povo não tem que ficar resmungando, não tem que ficar murmurando, que está difícil, está ruim, por que tem que dar uma volta por aqui, por que nós não fomos por lá, nos desviando de Jericó, não poderíamos ir por esse caminho, por que tem que ser por esse caminho, por que temos que fazer dessa maneira, por que Josué está pedindo para fazer assim? Porque Deus falou com ele, meu irmão. Porque Deus falou com ele, minha irmã. E quando Deus fala com o líder, o que cabe aos liderados é seguir as instruções. Claro que ninguém está obrigado. Ali, com Josué, aqueles que falassem assim, não quero, poderia voltar, volta para o Egito. Então, você vai para onde você quer vir. Mas para ir avante no projeto de Deus, você tem que ouvir a voz daquele que está à frente, daquele que lidera. O líder é aquele que ouve a voz de Deus. E você conhece o líder pelas maravilhas que Deus vai operando nele e através dele. E Josué já mostrou para o povo que Deus estava com ele, através das obras. O atravessar o Jordão já foi ali, já foi sem dúvida nenhuma, como está aqui no capítulo 3, não é isso? Que é a travessia do Jordão. Deixa eu confirmar aqui. No capítulo 3, que fala sobre a passagem do Jordão, já foi para aquele povo um grande sinal. Um grande sinal. Isso fez com que ele voltasse a lembrar daquilo que os pais deles viveram ao atravessar o Mar Vermelho. Então a promessa de Deus está prosseguindo, está em andamento. E quem não cumprir, e quem não for determinado, é como um rolo compressor, vai passando por cima. Não tem como fugir disso. As promessas, o inimigo não tem como deter, o inimigo não tem como impedir que os sonhos de Deus se realizem. E Josué se deparou com Jericó, falou para o povo fazer o que ele estava determinando, porque foram ordens dadas pelo Senhor, e o povo fez exatamente isso. E diz aqui a palavra de Deus que eles rodaram uma volta, segundo dia outra volta, e no 7º dia as trombetas tocaram e eles viram
o impossível acontecer. Levantaram um grande clamor, um grande louvor, súplicas e louvores foram feitas a Deus. E Deus ouviu as súplicas, o louvor, e as muralhas caíram. Olha a importância, quando aqui, diz aqui, né, versículo 20, vou ler até para que você possa me acompanhar novamente aqui. O povo clamou, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. Diz aqui, ó, o povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Eles clamaram, toque as trombetas, vamos louvar a Deus, a vitória é nossa, vamos clamar o Senhor, vamos louvar a Deus, porque não serão essas muralhas que vão nos impedir de tomar posse da terra prometida. Vamos louvar a Deus mesmo numa situação que aos nossos olhos nós não estamos vendo saídas, mas para Deus nada é impossível. Eles acreditaram, eles começaram a acreditar naquilo que Josué falou. Vê, te entrego Jericó. Quando Josué ouviu isso de Deus, as muralhas de Jericó ainda estavam intactas. E Josué, com uma visão espiritual, ele teve, e ele passou isso para o povo, que era necessário cumprir as determinações de Deus para que as muralhas caíssem. A visão foi de Josué. A visão foi toda dele. A visão espiritual foi toda. Ele viu Jericó por terra, mesmo ela ainda sem nenhuma pedrinha ter caído dela. Mas ele teve essa visão espiritual. Ele já acreditou. Ele olhou e viu ali aquelas muralhas caídas no chão. Ele viu o rei de Jericó e seus valentes guerreiros serem derrotados por um povo que a visão do mundo era um povo fraco, que não tinha um armamento, que não estavam tão preparados, que não tinham como lutar contra o inimigo mais forte. Assim é a nossa vida. Você vai viver e vai experimentar algo que para muitos é impossível. Você vai viver e vai experimentar e todos verão o impossível de Deus e falarão assim: como que ele conseguiu? Como que ela conseguiu? Isso é impossível. Como é que eles conseguiram isso? Foi o que aconteceu. A cada passo que davam, Deus confirmava aquilo que ele falou para Josué também no capítulo 1, nós lemos. Onde pisar a planta dos vossos pés, eu vou dou. Então, estava se confirmando uma promessa que foi feita a Moisés. Deus falou para Moisés que daria, Canaã, confirmou, né? Reafirmou. Por isso que ele falou para Moisés: vá lá e fala para o faraó, liberte meu povo para que meu povo possa me adorar, fazer sacrifícios, fazer uma adoração. Moisés falou isso para o faraó. E é isso que o Senhor quer que façamos. A Arca da Aliança representa exatamente aquilo que temos de maior valia dentro da nossa igreja, Jesus Eucarístico. É com Jesus Eucarístico, adorando o Senhor, nos prostrando e adorando Jesus e levantando um grande clamor, louvando a Deus. É assim que as muralhas irão cair. É assim que veremos cada dia uma, outra após outra, as muralhas vão caindo, porque está ao nosso lado o Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é que combate por nós. A nossa proteção não está nos homens, a nossa proteção está em Deus que fez o céu e a terra. Devemos olhar sempre com o mesmo olhar que Josué teve. Vê, entreguei de Jericó seu rei e seus valentes guerreiros. Mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, há uma promessa de Deus, há
ordens a serem executadas e, acima de tudo, o que Deus espera de cada um de nós é a confiança em acreditar que a luta ela é espiritual e que devemos ter essa visão. A visão de um mundo onde a luta espiritual determina aquilo que vai acontecer no mundo natural. Porque se você tiver medo, se você for covarde e recuar, se você não for determinado, se você principalmente não tiver uma visão, você não consegue realizar aquilo que Deus sonhou para a tua vida. As muralhas não vão cair se você não for determinado, se você não tiver coragem e principalmente se você não tiver visão, elas não caem. Mas se você for determinado, se você tiver a visão, meu amigo, eu falo para você, em nome de Jesus, não ficará pedra sobre pedras, todas as muralhas cairão por terra, porque o nosso Deus é o Deus de Israel, meu. É o Deus das fileiras do exército de Israel que combatem por nós. Essa é a nossa garantia. Ah, mas qual é a garantia que você tem? Qual é a garantia que, quando perguntarem, qual é a garantia que você tem que isso vai dar certo? A minha garantia é Deus, porque Ele falou no meu coração. Como é que tu sabe que vai dar certo? Eu não sei, meu. Eu não sei. Eu sei que Deus falou comigo e eu vou fazer o que Ele me pediu. Eu creio naquilo que Ele está me ordenando. Eu creio naquilo que Ele está me pedindo. Eu creio que Ele não me chamou para estar aqui por acaso. Eu creio que Ele me deu uma vocação. Ele tem um chamado para mim. E eu tenho que fazer que essa luz, essa divina luz brilhe. Eu não posso ter uma vela e botar debaixo da cama. Essa luz tem que aparecer para todos. Essa luz tem que resplandecer o caminho de todos nesse mundo que vivemos, onde o inimigo tem atacado, levando as pessoas a viverem o sentimento de incapacidade, de inferioridade, o sentimento dos medos. Meu irmão, minha irmã, toma posse do que eu estou falando para você agora. Deus quer que você que você tenha a visão que Josué teve. A visão para que você possa enfrentar com garra, com valentia, com determinação as suas maiores dificuldades. Ele não vai desamparar você. Vou relembrar de novo, capítulo 1. Não te deixarei, nem te abandonarei. Estarei contigo como estive com Moisés, mas seja forte e corajoso. É assim que nós vamos vencer as nossas lutas. Com valentia, com coragem, mas tudo canalizado no Senhor. Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Amém? Bom, essa passagem é muito linda. Aliás, gente, olha, o livro de Josué, ele é um livro para ser meditado com muita atenção, porque são versículos maravilhosos que temos aqui. São versículos que engrandecem a nossa fé. A comunidade Divina Luz, o Senhor me colocou no meu coração que eternamente viveremos sobre as promessas do livro de Josué. A Divina Luz, ela se perpetua sobre esses ensinamentos, né, da Bíblia Sagrada, mas voltado sempre aqui no livro do profeta Josué. Porque é o que o Senhor espera que façamos, que tenhamos a força e a coragem de vencermos as nossas batalhas. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de coragem e de ousadia. Tá bem? Na sexta-feira agora, nós teremos a missa, né? Vai ser no Fonseca, a missa. Sexta-feira agora, nós teremos às 20 horas, na sexta-feira, a missa lá na missão do Fonseca. Logo após, a missa já voltado com adoração, e será um momento também, como foi aqui, de grande louvor, de grande clamor, porque é o caminho que o Senhor quer que façamos.
adorar o Senhor. Então teremos a Santa Missa e adoração. O diácono vai estar caminhando com o Santíssimo, passando pelas pessoas. Então você está convidado, 20 horas, sexta-feira agora, juntos, nessa sexta-feira. E no domingo, né, não podemos esquecer, antes de terminar aqui o programa agora, o nosso Caróis. Repito, é um Caróis completo, porque completo teremos as pregações, teremos a adoração, teremos testemunhos e teremos a Santa Missa, às 17 horas, com o Padre João Paulo. Então, fechando, né, com chave de ouro, vamos colocar assim, a Santa Missa com o Padre João Paulo, às 17 horas. Não fique de fora, hein? O convite foi feito. Deus sempre está nos chamando. Que você volte o teu olhar e volte a ter a visão também para aquilo que é divino. As coisas terrenas, elas são, eu diria, passageiras e que vão se moldando de acordo com a visão espiritual que Deus vai nos dando. Que tenhamos a visão espiritual, que tenhamos a visão que nos faça ir à frente, independente das circunstâncias. Deus tem um projeto para você, Deus tem planos de vitórias para a tua vida. Por isso, através da palavra do Senhor, se encoraje e seja forte e corajoso. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe vocês. Aguardo vocês na Santa Missa, sexta-feira e domingo, no nosso Caróis aqui na sede aqui que fica em Caraí, na rua João Pessoa 357. Fique com Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Temos um Deus que combate por nós. Ele está clamando a cada um e devemos ouvir a sua voz. Durante 10 anos eu orei pela conversão da minha família. Passei por um longo caminho de cura e libertação. Aqui na Divina Luz eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Por isso é importante você ficar atento ao que vai ser dito nesse domingo, nesse Caróis. E você não pode ficar de fora. Venha, pode trazer seus filhos, sobrinhos, teremos o espaço dos divininhos, teremos adoração, missa, tudo oramos juntos para a cura e libertação da sua família e sua. Então, quero convidar você a divulgar para sua família, para seus amigos, seu movimento, sua paróquia, onde você se encontra, divulgue para que mais pessoas venham experimentar desse novo tempo que o Senhor tem para cada um de nós. Você vai aqui ser curado e liberto porque é um convite do Senhor. Vem estar conosco neste domingo. Deus pode libertar você e toda a sua família. Creia que a conversão está por vir. Deus abençoe. Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã.